bem, nós estamos recebendo aqui na redação do Jornal da Economia novamente o vice-prefeito João Paulo de Oliveira, ele que anunciou aqui na TV JE que estava rompendo politicamente com o prefeito Daniel de Oliveira Costa. Aliás, o João Paulo também assistiu à entrevista do prefeito Daniel aqui através da TV JE, mas o João Paulo está contestando aqui algumas informações que o prefeito trouxe para a gente na entrevista. O que o senhor não concordou, o que o senhor acha que não está correto em relação à fala do prefeito? Muito bem, Carlão. Eu queria só fazer algumas colocações em relação quando ele comentou, você perguntou para ele, em relação ao cargo de vice-prefeito e de eu não assumir o departamento de obra. Que ele falou que convidou o senhor para assumir obras, né? E que o senhor não quis porque tem outros compromissos com a sua empresa. Exatamente. Eu quero deixar bem claro, Carlão, que na campanha política, quem pegar a gravação que foi feita durante os comícios, eu falei mais ou menos assim, que eu ia ser o vice-prefeito da cidade, procurando ajudar o município em todas as circunstâncias de interesse do prefeito, mas sem ter cargo político, sem ser empregado da prefeitura, sem assumir diretoria. O meu propósito era estar junto com o prefeito, atendendo a cidade. O vice-prefeito não precisa ter cargo para ajudar. O meu propósito era esse. Como é que eu ia fazer uma campanha junto com o prefeito? Falar que eu não queria cargo na prefeitura. E após as eleições eu assumi o departamento de obra. Então eu já estava sendo incoerente com aquilo que eu preguei no palanque. Então jamais eu iria aceitar cargo. Fui muito franco para isso, que eu não queria emprego na prefeitura, mas estava à disposição para ajudar em tudo que tivesse ao meu alcance. Ele chegou a oferecer ao senhor o cargo de departamento de obras, chefe de departamento de obras, diretor de obras? Exatamente. Quando terminou a campanha, ele falou que eu ia assumir o departamento de obras. Eu falei, não, senhor. O que eu falei na campanha eu vou manter, eu não quero cargo na prefeitura. Agora eu vou dar algumas sugestões para você. Como indiquei vários cargos a permanecer, de alguns departamentos que vinha razoavelmente bem no governo passado e não foi aceito nenhum cargo. Então, para mim não era eu assumir cargo, não era questão de eu assumir o cargo, era questão de eu ajudar e opinar para alguém que pudesse continuar no cargo para tocar o departamento da prefeitura. Esse era o meu objetivo. E não foi aceito nenhum cargo que eu indiquei. Então não era eu aceitando o cargo que eu ia poder ajudar o prefeito. Eu entendo que eu tenho condição de ajudar a prefeitura hoje muito mais fora do cargo do que dentro de um cargo hoje preso durante 10 horas por dia. Inclusive citou também que convidou o senhor para ser interlocutor com a Câmara dos Vereadores. O senhor também não aceitou, né? Então, também não concordo. Eu queria ser locutor junto à Câmara. No palanque eu falava também isso. Porque eu não queria ver o vereador sofrer o que eu sofri em 20 anos como vereador. Eu queria ser o vice-prefeito para ser o elo de ligação entre a Câmara e a administração pública, mas a partir do momento que eu tinha que ter alguma certa autonomia junto aos diretores. Como é que eu vou ajudar o vereador se eu não tenho acesso aos diretores, se eu não tenho autonomia e liberado para o prefeito, porque eu posso estar discutindo com os departamentos em alguns atendimentos de cada vereador? Porque muitos vereadores me procuraram, querendo precisar de fazer o atendimento ao bairro, precisar fazer uma limpeza, precisar fazer uma limpeza de Boca de Lobo, uma roçada, tudo serviço que era possível atender naquele momento, mas eu tinha que ser o intermediário de tudo isso. E eu não conseguia atender o vereador nesse sentido. Então não adianta eu ficar fazendo média com o vereador na Câmara se eu não conseguir atender a demanda que ele estava buscando e atender com a sua comunidade. Eu me lembro muito bem que na gestão passada do ex-prefeito Efaneu, o senhor Miro Manfredi, que era o vice-prefeito, tinha uma sala lá como vice-prefeito, ele ficava meio período. O senhor tinha uma sala, o senhor ficava diariamente na prefeitura também ou não? Veja bem, Carlão, quando começou o governo, eu às 7h30 eu estava na prefeitura todo dia. Mas só que eu queria estar participando diretamente junto com o prefeito nas decisões da prefeitura. Quando eu falei da transparência, por exemplo, eu continuo falando que a transparência era comigo que estava tendo transparência. Eu quero voltar um pouquinho atrás e falar dos carros, por exemplo. Eu liguei para o prefeito em dezembro de 2013 e pedi para ele, perguntei para ele, que eu tive informação que ele ia locar carro para a prefeitura. Ele me disse que era mentira. E, no entanto, quando ele voltou de viagem, ele locou todos esses carros aí e em momento algum me procurou para falar por que queria alocar, porque ele falou que era mentira. Quer dizer, então, por isso que eu falo, quando faltou transparência comigo, você há de comigo e faltou transparência, porque por ter me chamado e ter conversado comigo e falado, olha João, eu não ia locar os carros, mas hoje, de acordo com o levantamento, há necessidade, então eu vou locar alguns carros. Não me deram satisfação de nada. Então, essa é a falta de espaço que eu senti na prefeitura para poder estar ajudando a administração pública. Para mim, isso aí foi falta de transparência comigo e falta de abertura para que eu pudesse ajudar. Por exemplo, quando eu falei, ele falou, por exemplo, na entrevista, que eu era contra a alocação de carro. Muito pelo contrário, eu não sou contra a alocação de carro. Eu sou contra da forma que foi feito. Porque uma alocação de carro, para o município, ela tinha que ser feita com critério. Se fizesse um levantamento em cada departamento, o seu diretor falar da necessidade que tem o departamento, sem dúvida nenhuma. Mas não a alocação de carro sem critério. O que está acontecendo hoje? Vão devolver, parece que amanhã vai devolver 2 carros amanhã.
vai devolver a plataforma e vai devolver o caminhão que está com a caçambinha de pau de árvore. Então, se tivesse feito com critério essa alocação, jamais seria devolvido algum veículo hoje, por motivo de estar sobrando hoje, não tem o que fazer com esses carros hoje. Então, qualquer locação no poder público tem que ser feita com critério. O departamento tem que apontar a sua necessidade e com muita responsabilidade, que é o dinheiro público que está sendo envolvido, e se fazer sem critério realmente vai dar problema, vai ter um gasto desnecessário em muitas coisas, como está acontecendo aí hoje. Então, infelizmente, acabar de locar os carros e já vai devolver alguns carros. Tive informação hoje que talvez amanhã devolve 2 carros já para a empresa novamente. Então, isso aí se chama uma alocação sem critério. Se fosse feito com critério, nada disso podia estar acontecendo hoje. Bom, o senhor anunciou aqui no JE Notícias, né, inclusive na TV JE, o seu rompimento com o prefeito Daniel, isso a semana passada. Ontem, dia 24, o prefeito esteve aqui, gravou conosco a entrevista dele e falou sobre esses assuntos e outros assuntos aqui na nossa redação. O senhor está gravando hoje conosco dia 25, e queria saber se nesse período o senhor já teve algum contato com o prefeito, já conversou com ele pessoalmente a respeito da sua decisão e se já houve alguma conversa, alguma tratativa ou algum possível acordo entre o senhor e o prefeito. Veja bem, Carlão, eu estive na prefeitura ontem, tive hoje outra vez, não conversei com ninguém. Estive no gabinete, por sinal, tive na imprensa, conversei com vários amigos lá, mas não falei com o prefeito, não me chamaram para nada. Mas veja bem, eu acho que quando você toma uma decisão política, você tem que tomar com muita responsabilidade. E isso eu procurei fazer. Consciente do que fiz, com muita consistência do que estou falando. Eu acho que o prefeito tem uma cabeça bacana, ele tem desejo de fazer, eu vou continuar respeitando o desejo dele, mas o prefeito, como eu falei outra vez, ele não administra sozinho, tá? Está administrando com mais pessoas, e essas pessoas que fazem parte do grupo dele, eu me senti fora desse grupo para poder ajudar a administrar o município, para poder participar das grandes decisões, de decisões de obra, decisões de execução do que tem sido feito na cidade. E hoje eu não tenho conhecimento de nada do que vai acontecer e do que está acontecendo hoje. E, inclusive, quando foi a situação dos carros o ano passado, eu achei até estranho, porque pessoas que não eram ligadas ao governo sabiam corretamente o que ia acontecer em relação à alocação dos carros. E eu, o vice-prefeito, não sabia. Quando a pessoa me perguntou, foi onde que surgiu aquela dúvida, onde eu liguei para o prefeito, fiz a pergunta para ele, ele me afirmou que não era verdadeiro, que não ia alocar nenhum carro para a prefeitura, isso era mentira, podia afirmar na rua que isso aí não era verdade. E o prefeito voltou de viagem, locaram os carros, e não fiquei sabendo de nada até hoje, por que locou os carros e por que deixou de locar. Então, quer dizer, quando eu falei da falta de transparência comigo, eu continuo afirmando. Peço desculpas ao prefeito, certamente nesse momento ele poderá estar assistindo, nesse momento, ouvindo, vai assistir, vai ouvir, vai acompanhar essa gravação, e ele vai ver que eu estou aqui para falar exatamente o que acontece no dia a dia. Eu não tenho nenhum interesse de desviar a conversa daqui ou para ali, mas quero que seja real a situação. Quando disse também que fiquei muito triste, quando ele disse que eu não só assumi o cargo, que eu tinha que tocar minhas empresas particulares, fiquei muito triste. Fui 20 anos vereador, fui 20 anos trabalhando para a cidade, cuidando das minhas coisas, não deixei de atender ninguém. E jamais eu faria isso hoje, Carlão. Se fosse para mim não ajudar a administração em nada, se fosse para mim cuidar da minha vida particular, em 4 anos, certamente eu não era candidato a nada, porque eu não estou na política para brincadeira, não estou na política para brincar com a cidade, acima de tudo. Tenho 3 filhos nascidos aqui, tenho 2 netos, tenho uma família que mora aqui, e nasceu e vive aqui hoje, eu jamais posso enganar as pessoas. Então, se eu assumir o cargo de vice-prefeito, é porque eu queria estar junto com o prefeito, participando com ele, tomando as decisões necessárias de interesse do município. Mas, aquela história, se eles não precisaram de mim até agora, não tem problema. Parabéns, sinal que não precisou de mim, que está indo tudo bem. Então, por isso que eu tomei essa decisão. Me afasto do governo Daniel e eles tocam a administração dele da forma que ele achar que é melhor. Só que eu vou deixar bem claro, eu continuo à disposição de todo mundo, da cidade, não renunciei ao mandato de vice-prefeito, não vou renunciar ao mandato, porque eu não cometi nada de errado no nosso município para poder chegar nesse ponto de renunciar ao mandato, mas eu tenho um mandato a cumprir. Vou continuar trabalhando, vou continuar ajudando, acima de tudo, a administração, se eles quiserem meu apoio, independentemente de quem seja o prefeito que estiver naquela cadeira, eu estaria ajudando do mesmo jeito. O que eu ver na cidade, que eu puder ajudar, certamente eu vou estar ligando para o departamento, ligando para o diretor, vou estar auxiliando em tudo que eu puder. Afastar da administração do prefeito é uma coisa, e eu deixar de atender os anseios da cidade é outra. Jamais deixar de atender os anseios do município e, acima de tudo, cumprir com a minha obrigação de vice-prefeito. Eu sei que muitas das vezes lá dentro, Carlão, eu ouvia pessoas falar, inclusive em reunião de diretoria, eu ouvi isso
por uma ou duas vezes, que eu estava querendo assumir o mandato de vereador. Eu não era mais vereador, eu era vice-prefeito. Mas eu não vejo a política dessa forma, eu vejo a política muito dinâmica. O prefeito falou que a administração pública é dinâmica. Eu concordo sem dúvida nenhuma. Por isso que eu quero estar junto dela, por isso que eu queria estar junto dele, ao lado dele, auxiliando em tudo que eu pudesse, porque ela é muito dinâmica. Eu tenho muito a ajudar e poderia estar ajudando muito a cidade hoje se tivesse a transparência comigo, como eu disse que não tem. Não faltou transparência comigo nesse período. Então quer dizer que eu continuo aberto, o prefeito quiser conversar comigo, puxa vida, estou à disposição do prefeito, dos vereadores, seja o partido que for. Eu não tenho partido hoje de oposição nem situação, sou uma pessoa de São Roque. Então aqueles que quiserem conversar comigo, estou prontinho para ouvir, para atender. E o seu prefeito também, sem dúvida nenhuma, que ele precisar do João Paulo, do vice-prefeito, ele pode contar, que eu estou para ajudar São Roque. Aliás, durante a entrevista, o prefeito falou exatamente isso, que ele queria ter uma conversa com o senhor, que o senhor era bem visto no grupo e que o grupo gosta do seu trabalho e que queria que o senhor ficasse no grupo ainda como apoio ao prefeito. O senhor acha que isso pode acontecer ainda? Não, eu fico feliz em saber dele, ouvir da boca dele que as pessoas gostam muito de mim, gostam muito do meu trabalho. Fico muito feliz de ouvir isso. Porque a cidade é testemunha também disso. Há 20 anos trabalhando como vereador, eu deixei minha marca de trabalho na cidade. Fico feliz de ouvir da própria boca do prefeito. Mas quero dizer para ele que eu estou rompido com a administração dele, continuarei rompido com a administração dele, mas não estou rompido com São Roque. Tá? O que precisar, independentemente da minha posição política, ao contrário da administração do prefeito hoje, eu não sou contra a administração do prefeito. Eu não vou fazer parte mais do grupo do prefeito. Eu estou fora, saí. Se ele quiser conversar comigo, estou às ordens para ouvir ele, o que ele quiser falar sem nenhum problema, mas eu estou fora da administração do prefeito Daniel. Estou junto com a cidade, mas fora da administração. Mas dentro do trabalho que precisar de fazer, eu estou aí para ajudar todo mundo. Muito obrigado pela entrevista, João Paulo de Oliveira. João Paulo, que é vice-prefeito de São Roque, anunciou recentemente o seu rompimento político com o prefeito Daniel de Oliveira Costa. Assistiu a entrevista que o prefeito nos concedeu na tarde de ontem e hoje veio responder também algumas questões que ele não ficou satisfeito. E o espaço aberto aqui sempre no jornalismo democrático do Jornal da Economia, aqui na TV JE, tanto para o vice-prefeito João Paulo, para o prefeito, para os vereadores, para a cidade. O Jornal da Economia é um jornal da cidade e está sempre à disposição do povo. E só completando, Carlão, primeiro agradecendo a vocês mais uma vez por esse espaço e volto a afirmar mais uma vez ao prefeito. Eu não deixei de assumir a diretoria da prefeitura para cuidar da minha vida particular. Deixar bem claro isso, não é nada disso. Estou à disposição da prefeitura, à disposição dos são-roquenses. Onde precisar de mim não tem dia, não tem hora, qualquer hora estou à disposição de todos. Não sou empregado de ninguém hoje, está cá fora. A minha pequena empresa, o meu filho está tocando ela hoje, ele é o cabeça da nossa empresa hoje, eu apenas dou um suporte para ele, mas estou à disposição da administração, não assumi cargo, porque certamente fora do cargo eu tenho certeza que eu posso ajudar muito mais São Roque do que se eu estivesse assumindo um cargo hoje no departamento de obra, que eu não pudesse estar olhando também os outros e auxiliando os outros departamentos. E quero lamentar mais uma vez, não tive condições de indicar nenhum cargo na prefeitura, fiquei muito triste com isso. O Departamento de Educação, a Márcia Nunes está hoje. Já indiquei ela antes da posse. Por que não seguraram a Márcia logo após as eleições? Sugestão que o vice-prefeito deu. Outros cargos mais, o Departamento de Obra também pedi que mantesse o TOR naquela oportunidade, que desse continuidade ao trabalho que ele ia fazendo. Porque quando eu falo que o Departamento de Obra hoje não está atendendo ninguém, Carlão, não é porque eles não querem não, porque eles não têm estrutura para atender as pessoas, não tem estrutura para atender a Câmara de Vereadores, porque não tem máquina, não tem caminhão, não tem mão de obra. Então está um departamento hoje falido. Do mesmo jeito que estava no governo passado, continua hoje. E o que eu falei naquela oportunidade? Se eles não der condições de trabalho para o departamento de obra, vai continuar, terminar o mandato sem fazer nada. Porque eles não têm estrutura para atender as pessoas. E não é porque não atendeu o João Paulo, não. Eles não têm condições de atender ninguém. Eles têm 3, 4, 5 homens no departamento de obra. Qual que seria a solução, então, para a obra? A solução, primeiro eles têm que comprar máquina, comprar caminhão, comprar ferramenta, não tem uma máquina de roçar grama, eles têm que dar condições de trabalho para essas pessoas. Aí tem que formar equipe, por exemplo, Mainasca e São João Novo, tem que criar administração regional. Falei na campanha isso, está no programa de governo isso, até hoje não foi implantado. Está aberto um financiamento no BNDES aí hoje, a perder de vista, para pagar em 12 anos. Não é para São Roque não, está aberto para todos os municípios do estado de São Paulo,
Por que não vai atrás disso, não busca atendimento a isso, que possa atender o departamento de obra, comprando máquina, comprando caminhão, dando equipamento para o pessoal trabalhar? Aí você consegue atender São João Novo, Mailasque, que é os 2 maiores distritos do município. Isso está no nosso programa de governo, isso já está com 1 ano e 6 meses. No ano passado eu fui no congresso, Carlão, liguei de lá para o prefeito, eu falei, prefeito, falta 15 dias para fechar o financiamento do BNDES, corra atrás, vamos acertar o financiamento, aí vamos equipar o departamento de obra. Não foi comprado nada. Agora hoje estão locando carros hoje, alguns lugares certamente precisa, sem nenhum problema, mas locaram carro em alguns setores que não precisa. Quer dizer, então eu acho que tem que ser feito tudo com critério. Agora está aí o financiamento aberto, eu acho que tem mais 30 dias pela frente ainda aí para a prefeitura poder estar se cadastrando no BNDES para poder acertar esse financiamento aí. É 12 anos para pagar, isso aí você não perder de vista mesmo e dar equipamento para o pessoal trabalhar. Temos que estruturar o que é nosso. Nós temos o nosso patrimônio, nós temos que zerar dele. Então eu não acho justo acabar com o que nós temos hoje aí para começar a terceirizar tudo. Se terceiriza, sim. Muitas coisas terceirizadas deu certo, mas muitas coisas poderão não dar certo. Então precisa de rever isso, precisa tomar muito cuidado com isso. E São Roque tem uma tradição de longas datas de tocar tudo com a sua própria estrutura, muito poucas coisas são terceirizadas. Então, não, o que eu quero dizer ao prefeito, não contra a terceirização dele que está fazendo, mas que faça com muito critério. Porque nós temos que mostrar transparência para a cidade, mostrar por que contratou, por que alugou, quanto que paga essa alocação de veículo hoje. Quer dizer, uma alocação de uma van hoje custa R$7.100 por mês. Uma alocação de uma van, será que esse é o valor correto? Será que o município tem condições de bancar e sair durante um período de 2, 3 anos, ou por toda a vida? Daqui a pouco, se você terceirizar todos os departamentos, daqui a pouco você não consegue mais ter a máquina da prefeitura, você tem que trabalhar com máquina de fora. Mas eu fiquei bastante chateadão de ver a forma que ele colocou, mas quero dizer a ele que não estou com raiva, não estou com bronca, não estou com ódio, não guardo nada disso, mas gostaria que eles tivessem muito critério com a coisa pública, muito cuidado, que ficasse em cima dos departamentos, cobrasse dos diretores, cada um a sua função corretamente, que eles possam prestar conta para o prefeito daquilo que estão fazendo, porque se os diretores foram os responsáveis dessa alocação sem critério, está errado. O prefeito tem que acompanhar de perto e cobrar de cada um deles, que para mim ele disse que teve critério, eu não vi nenhum documento até agora. Mas se teve, foi feito critério errado. Tem que ser feito com muito cuidado, porque locação de carro tem que ser feito muito certinho para não dar problema. Não tanto para a prefeitura, em relação ao gasto público, quanto à imagem do prefeito. Porque tudo recai sobre o prefeito. O prefeito Daniel precisa ficar muito atento. Com cada departamento, não deixar correr solto, segurar afinco a cada departamento, acompanhar de pertinho a cada um, cobrar deles o resultado do trabalho de cada um deles mensal, para que possa mostrar para São Roque a atividade de cada um deles, e isso precisa de tomar muito cuidado com isso. Então eu quero dizer para ele que não estou com bronca, não estou com raiva, não tenho ódio, nada disso, mas gostaria que tem que se falar a verdade. Quando eu ouvi falar que eu assumi vice-prefeitura para cuidar da minha vida, não posso concordar em hipótese alguma. Jamais eu faria. Se fosse me fazer dessa forma, eu não era candidato a nada, eu ia cuidar da minha vida, e não é isso que eu propus. Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez, Carlão, essa oportunidade, e muito obrigado pelo apoio de vocês aí. Muito obrigado pela sua visita aqui mais uma vez ao Jornal da Economia, trazendo informações, comentários também em relação à entrevista do prefeito Daniel de Oliveira Costa. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a gente volta a qualquer momento com mais informações para você que acompanha aqui a TV JE. Continue acessando o nosso site, é o www.jonline.com.br, e receba sempre a informação na hora certa.